Oi, Tioma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Aproveite e dê um pulinho lá no canal do YouTube Papo com Tilé, faça a sua inscrição e fique por dentro de todas as 44, essa de hoje, a 45ª live, o Papo com Tilé desse estilo de lives, né? Antes era no rádio, no microfone da Rádio Metrópole, FM, que a gente fazia esse programa. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, de vários segmentos, na verdade, né? Vários segmentos. Lá na Metrópole eu só falava de futebol, mas aqui nas lives eu estou falando de todos os assuntos. Sendo pertinente, sendo um assunto que interessa a comunidade, sendo um assunto que interessa aquelas pessoas que nos seguem, nós estamos aqui para conversar, né? Até para variar um pouco, porque futebol, depois de 780 programas, eu não aguento mais não. Muito bem. Hoje eu vou conversar com a Ilza Giotto. Ilza Giotto, ela é enfermeira especializada em estomaterapia. E é o nosso assunto de hoje, que é um assunto diferente do dia a dia, né? Eu vou até ler aqui o que é mais ou menos uma definição que eu encontrei pesquisando hoje sobre esse assunto, para que ela possa começar a desenvolver o seu raciocínio e colocando as coisas sobre a estomoterapia. A estomoterapia é uma área de especialização em enfermagem que trata da atuação nas áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária. O enfermeiro estomaterapeuta é um profissional capacitado para cuidar com destreza e segurança de pessoas com estomias, feridas e incontinências no âmbito hospitalar e ambulatorial, assim como também na assistência domiciliar. Tô certo? Boa noite, querida Ilza. Boa noite, Tilé. Eu vou complementar a minha apresentação, né, que Pois não. você fez. Eu realmente sou enfermeira estomaterapeuta desde 2019, mas tenho 34 anos já na atividade da enfermagem, né? Trabalhei no Hospital Aliança durante 26 anos e, concomitante, trabalhei no Hospital Especializado Otávio Mangabeira durante 30 anos. Hoje eu sou servidora pública aposentada e há aproximadamente 2 anos exerço a estomoterapia e outras atividades afins da enfermagem domiciliar, atuando de forma autônoma. A estomoterapia você realmente conceituou de forma brilhante, é isso mesmo, é uma especialização privativa do profissional enfermeiro, tá? Esse profissional ele faz um curso Lato-Senso de 480 horas, tá? E no Brasil, especialmente, começou em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, através da professora Vera Gouveia, que trouxe a especialização para o Brasil. Aqui da Bahia, né? Em memória, vou fazer os meus agradecimentos. Uma enfermeira muito especial e muito querida, que trouxe para a Bahia a enfermeira Leda Borges, com seu sonho de ter o curso aqui na Bahia, que não tinha, né? Em 2017, iniciou esse curso, que concluiu em 2019. Leda Borges implantou, coordenou durante... E nós somos a turma da Leda Borges, a primeira turma de estomoterapia de Salvador. Tá? E juntamente com a enfermeira Eline Borges, uma mineira, né, que esteve junto com a gente, fez esse sonho se tornar realidade para que Salvador tivesse o curso de estomoterapia na Escola Baiana de Medicina de Saúde Pública. Temos atualmente 23 cursos no Brasil que são certificados, têm que ser certificados pela Associação Brasileira de Enfermagem, a SOBEST, Associação Brasileira em Estomoterapia. Bom, você falou que em 2019, me parece que o curso foi concluído. Então, isso é uma coisa muito recente aqui na Bahia, né? Isso, Existem exatamente. poucas profissionais na certa, acredito eu, poucas profissionais que cuidam dessa área especificamente, não? Eu não sei lhe dizer exatamente, em termos numéricos, A quanto nível de nós temos quantidade, na né? Bahia, a que nível de quantidade. Mas só que nós moramos assim num país continental e muitas acabam se concentrando na capital, né? Então, automaticamente, em alguns lugares, esse profissional não existe para prestar a assistência à coletividade.
né? Mas em Salvador nós já temos um número representativo e que, mais que durante esse período de 1990, quando esses cursos foram instituídos, muitos profissionais buscaram essa formação em outros estados. O primeiro curso foi em São Paulo, depois em Fortaleza, e aí foi para o interior de São Paulo e foi aumentando os números de cursos pelo Brasil e hoje já temos 23 cursos que funcionam, que certificam e que formam o profissional estomoterapeuta. Uhum. Como é que um profissional de enfermagem agia antes disso, com casos desse tipo, ligados à estomaterapia? Se ele Bem, antes não tinha uma formação, né, uma formação especializada, digamos assim, como é que se agia, então? o que acontecia, eu vou lhe dizer pela minha experiência. Perfeito. O profissional enfermeiro, e porque eu fui enfermeira durante vários anos, mesmo sem ser especialista. Mas o profissional enfermeiro, ele a partir do momento que ele trabalha, ele é um profissional generalista, né? Mas ele, digamos, como ele tem que aprender, né, a fazer de tudo um pouco, né? E ele prestava essa assistência. Lógico que houve uma evolução automaticamente, assim como tudo se especializa, né? Hoje, e inclusive dentro da própria estomaterapia, os profissionais buscam as suas áreas afins para estudar mais. Uhum. Mas a assistência era prestada. Lógico que hoje, se você me perguntar se a assistência você tendo num profissional estomoterapeuta, ela vai ser melhor conduzida, com certeza. Né? Uhum. Se você tem que aprender muita coisa, talvez você não consiga ser tão bom em tudo que você gostaria. Por isso que surgiu as especialidades. Hoje a enfermagem, tanto a enfermagem quanto os profissionais de saúde, como todos os outros, acabam criando suas áreas de interesse e se desenvolvendo para prestar uma melhor assistência à nossa população. Como aconteceu de um modo geral com relação aos próprios médicos, né? Antigamente eu me lembro que com 15 anos de idade eu quase fui a falecimento porque eu tinha uma doença que ninguém descobria, um tipo de verme. Isso eu estou falando de 35 anos atrás. Não, 45 anos atrás, né? E nós tínhamos o médico de família, aquele que ia na casa, atendia as pessoas. Tá? Hoje é bem diferente, cada um é especializado. E o médico de família sabia de tudo, tratava de todas e qualquer né, sintoma que a pessoa tivesse. Né? Aí, com o tempo, foi mudando. Eu me lembro que eu guardei na memória o médico de minha família, chamava-se Cícero Adolfo da Silva, doutor Cícero Adolfo. Mas ele estava viajando e aquele tipo de verme, que eu não me lembro mais nem qual foi, me fez consumir uns 15 a 20 quilos, assim, em 15 dias, mais ou menos. Eu estava realmente indo para uma situação delicada quando tinha um pediatra aqui, já falecido, uma figura maravilhosa, chamado doutor Lezé Aldíface. O doutor Lezé Aldíface foi quem me curou desse problema. Ele descobriu o que foi e me curou. Mas hoje, certamente, se eu fosse precisar de uma coisa, eu teria que ir um especialista dessa área, né? Porque, como você estava colocando, toda a própria medicina se especializou em diversos aspectos, diversos segmentos, né? Não existe mais esse tal médico de família. Hoje é muito difícil você encontrar um que trate de tudo. Chile, hoje a coisa mais difícil é quando alguém me pergunta, você indica algum clínico médico? Eu realmente eu nem sei, eu conheço os especialistas, clínico médico, eu fico procurando, eu tenho que pensar nesse profissional, né? Mas de qualquer forma, a enfermagem, ela tem que, as enfermeiras que não têm essa especialização, o que é que acontece? Cabe às especialistas hoje preparar essas enfermeiras de uma certa, né? Uhum. Para agir, para conduzir da melhor forma possível com a área de interesse da estomoterapia. Uhum. Me diga uma coisa, Ilza, quais são as doenças, assim, se eu estiver fazendo uma pergunta que não seja muito bem Não, colocada, me perdoe, que é coisa de leigo, viu? não, pode E aí eu estou fazer. tentando fazer, por exemplo, eu acho que esses tipos de programa de entrevista a gente tem que fazer, por mais até que saiba, mas deve fazer uma linguagem sempre popular, né? Para poder o povo entender o que você está querendo passar. Então, quais são os tipos de doença que se encaixam nessa área que é tratada por um estomaterapeuta? Por exemplo, apendicite, por exemplo, que é uma doença comum. Ela é dessa área? Bem, Você vou entendeu o fazer meu a minha. raciocínio, né? Entendi, Perfeito. entendi o seu Ótimo. raciocínio. O que interessava era isso. Se,
Isso, vamos lá. O que é que acontece, né? A área da estomoterapia, ela nasceu, né, há muitos anos, em decorrência dos estomas. Uma ileostomizada começou a cuidar, por ser ileostomizada, ela adquiriu o trato e começou a cuidar das pessoas portadoras de estomia. Bem, eu preciso dizer para você primeiro o que são estomas, para a gente começar a entender e Perfeito, as pessoas perfeito. que estão nos assistindo Uhum. entender também. Bem, estomas são aberturas que são feitas dos órgãos para o exterior. Nós temos alguns tipos de estomas. Temos estomas respiratórios, que são as traqueostomias, quando os indivíduos, ou por intubação prolongada, ou por qualquer outra necessidade de insuficiência respiratória, precisamos ter um acesso à traqueia para que a respiração se faça efetiva. Isso é um estoma, traqueostomia. Nós temos estomas digestivos de alimentação, pacientes acamados que com problemas de deglutição, sequelas neurológicas, precisam se alimentar, não consegue passar pela boca, então é feito um trajeto através de uma sonda, né, chamado gastrostoma, é onde é feita uma alimentação. O estomoterapeuta cuida desses estomas. Temos também os estomas de eliminação, que são estomas, as urostomias, que por câncer, traumas, anomalias congênitas, são confeccionados urostomas, né? Onde drenam urina. E temos também os estomas intestinais, que são as colostomias e as ileostomias. O que vem a ser colostomia? É a exteriorização de um segmento do intestino grosso e as ileostomias, a exteriorização do intestino delgado. O que leva à exteriorização do intestino grosso, intestino delgado? Doenças inflamatórias, retocolite ulcerativa, né? Diverticulite, tá? Que você pode precisar, numa fase avançada de uma cirurgia, fazer de urgência, por traumas, como que aconteceu, que o nosso presidente foi vítima de arma branca e ficou um tempo colostomizado, né? Foi uma coisa temporária, que eles podem ser temporários ou definitivos, por câncer, né? Isso são os estomas. Uhum. Mas nós temos também outras coisas. Nós temos as feridas, né? As feridas agudas e as feridas crônicas. Uhum. O que são feridas agudas? As feridas agudas são as incisões cirúrgicas, são provocadas, são feridas agudas. As feridas, os traumas são feridas agudas. Mas se essas feridas persistem por mais de 4 semanas, sem houver um processo cicatricial, elas se transformam em ditas feridas crônicas. Quais são essas feridas crônicas? As úlceras vasculogênicas, muitas vezes nós vemos passar na rua muitos indivíduos com uma atadura na perna enrolado, a perna edemaciada, provavelmente é uma úlcera venosa, né? Mas nós temos também as lesões arteriais, que é quando não chega sangue nas extremidades, quando você tem algum problema circulatório e que na sua extremidade o sangue não passa, ela fica isquêmica. E qual o reflexo dessa isquemia? O escurecimento, primeiramente, dos dedos, das extremidades, uma extrema dor. Isso são úlceras arteriais, né? Nós temos os pacientes hoje, muitos pacientes diabéticos, né? Esses pacientes diabéticos, eles têm problemas de neuropatia, há uma diminuição. A taxa alta de açúcar provoca várias complicações, desde retinopatia diabética no olho, né? A questão ocular, como também nas lesões, porque ele perde a sensibilidade, principalmente as lesões dos diabéticos são nos pés. Como eles perdem a sensibilidade, eles não sabem quando o calçado está apertado, quando algum corpo estranho no seu sapato, ele anda, ele se machuca, ele não sente esse estar machucado nos pés e as lesões vão abrindo, porque as pessoas não costumam olhar os pés, né? E precisa olhar os pés.
Então, nós falamos das feridas agudas, das feridas crônicas, né? Citamos algumas para você. Os pacientes acamados que ficam com lesões por pressão, hoje a gente não chama mais de escara, mudou-se. Hum, Hoje chama um nome muito bonito pela causa, lesões por pressão, né? Em que o indivíduo, por imobilidade, fica na cama e abrem feridas na região sacro, na região do calcâneo, na região do trocânter, ou pela falta de mobilidade, por incontinência, por umidade, essas lesões vão aumentando, são feridas que são não tratadas, elas se tornam crônicas e de difícil cicatrização e precisam ser cuidadas, né? Falamos das feridas, agora temos que sinalizar também as fístulas. O que são fístulas? Né? São aberturas do corpo de forma anormal, do qual você tem uma esterilização. Nós temos fístulas anais, fístulas enterocutâneas, ou seja, as fístulas enterocutâneas, vou sinalizar para que vocês possam entender. Quando por uma cirurgia, começa a sair o líquido que teria dentro para fora. E essas fístulas precisam ser cuidadas, né? Principalmente quando são de alto débito, que a enfermagem tem que conduzir para ajudar nesse processo cicatricial, protegendo essa pele. Né? Temos também as dermatites associadas à incontinência, que a estomoterapia atua. Né? Você viu que ela tem uma vasta ação. Uhum. E as incontinências, porque temos a incontinência anal, seja principalmente nas mulheres, por traumas de parto, ou por pessoas com alterações neurológicas que têm incontinência anal, que é a perda, né, de gás ou de fezes propriamente. A incontinência urinária, que infelizmente afeta mais as mulheres, vocês homens são privilegiados, salvo quando fazem prostatectomia ou quando tem algum déficit neurológico, que a prostatectomia tem um risco de ter incontinência, mas não significa que não tenha tratamento, né? E que com isso entra o profissional estomoterapeuta para ajudar no processo de reabilitação desses indivíduos. É uma gama de ações em que a estomoterapia atua, é muito vasta. Inclusive, por isso que eu sinalizei para ti que dentro da própria estomoterapia, o profissional acaba identificando a sua área de ação e se dedicando a estudar mais, né? Para poder estar atuando de forma mais assertiva na prevenção, no tratamento e na reabilitação dos indivíduos. Uhum. Bom, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma consulta, não, mas eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Pode dar. Eu tenho há 14 anos, não, mais um pouco, há 15, 16 anos, polineuropatia nos membros inferiores, nos pés, né? Mas acompanho há mais de 25 anos e vou 2 vezes ao ano ao meu médico, que é uma médica de clínica geral, doutora Aldelisa Silva Matos, né? Eu já ia levando minha mãe veio a falecer, nós continuamos, eu e minha irmã, continuamos sendo atendidos por essa mesma médica até hoje. Então, nós temos mais de 25 anos de conhecimento com ela. Né? E nunca houve, minha mãe era diabética, mas nunca houve comigo uma taxa que dissesse assim, você é diabético. Então, por isso essa pesquisa sempre permanente, né? Porque precisava se achar Já fiz vários exames de circulação sanguínea, dá tudo normal, mas os meus pés vivem latejando praticamente 24 horas do dia, né? E aí eu fui a um médico também, na época indicado pela própria médica que eu citei aqui, doutor, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, que disse que o ideal, que não existia tratamento, eu estou falando de uma coisa de 15 anos atrás, que o ideal seria uma atividade física, né, de caminhada, associada principalmente a uma hidroginástica, que é o que eu faço há 15 anos. Estou agora, inclusive, tendo uma certa dificuldade, os pés aumentando cada vez mais a dor, digamos assim, né? São dores suportáveis, mas existe, porque fecharam as academias, tem 4 meses que eu não consigo fazer minha hidroginástica, que eu já fazia há 15 anos, né? Então, eu já estou começando a ficar por aqui, no limite mesmo, porque eu sei que eu preciso, embora eu tenha que entender que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação atípica, né?
Praticamente, eu acho que não existe a pessoa viva. Eu soube que teve uma que deu uma entrevista na TV Bahia de 121 anos, uma pessoa lúcida, segundo quem me informou, que estava viva na epidemia de 1920. Imagine. O cara tinha que ter no mínimo realmente 120 anos, porque 115 em diante, porque há 100 anos atrás teve a epidemia através da gripe espanhola, me parece, alguma coisa mais ou menos assim. E hoje praticamente descobriram uma pessoa de 121 anos que fez um relatozinho lá, parecendo lúcida mesmo, uma senhora, né, sobre esse assunto. Então, nós estamos vivendo um momento que praticamente a experiência é zero. Tudo é novo, tudo é novidade. Sim, mas aí vem uma pergunta pessoal minha, que eu não gosto de encaixar perguntas pessoais nas lives, que fica parecendo que eu estou querendo fazer uma consulta. E não é esse o caso. Vamos ver se eu vou saber responder É essa a pergunta. curiosidade. É o que você falou aí, que geralmente esses processos de poliomielipatia são causados por diabetes. Né? E realmente, Não. No não, deixa eu só caso concluir o da relato que você me corrige. diabetes, Deixa eu ele concluir o não. relato para você me corrigir. Você pode fica à vontade para me corrigir. Não tem isso, não. Aqui é um leigo falando. Tá? Então, a suspeita inicial era isso, que era diabetes. E aí eu continuo fazendo há 15 anos, já fazia um pouco antes, 10 anos antes, já fazia mesmo, como faço até hoje, 2 vezes por ano, uma bateria de exames de sangue e tal. Então, não se constata que seja diabetes. Poderia ter uma outra razão, no seu entendimento, pelo seu conhecimento, pela prática, uma polineuropatia nos membros inferiores, que causa dor quase que 24 horas. É raro o momento que não tem dor. É uma dor suportável? Eu já aprendi a conviver com ela. Né? Mas é aquela coisa que praticamente de 24 horas. Quando você está caminhando, vai à rua, assim, você praticamente não sente nada. É como se tivesse um indivíduo normal. Mas quando você para, senta, ou na hora de dormir, então, é um negócio triste, porque aí ataca realmente. Desculpe me alongar, mas era só para você entender. Não, entendi. Uhum. Entendi o que você está me perguntando, mas assim, isso precisa de uma investigação. Perfeito. Toda vez que um profissional de estomoterapeuta ele vai trabalhar, a primeira coisa que eu faço eu preciso que ou lhe ajudar. Nós não trabalhamos de forma isolada, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, seja com médico, um endócrino, cirurgião vascular, cirurgião geral, cirurgião plástico, nutricionista, fono. Quer dizer, nós tentamos identificar as necessidades que a pessoa tenha, para, a partir do diagnóstico que ela tem, a gente fazer uma linha, né, de plano terapêutico para essa pessoa, tá? Então, uma polineuropatia, assim, sem um diagnóstico associado, a gente tem que fazer o quê? Eu lhe sugiro que você tem que retomar, né? Retomar essa investigação, porque a dor está te trazendo sofrimento, tá? Você está passando por um período de restrição, certo? Então, no momento oportuno, que como é uma coisa que vem de forma crônica, que a gente consiga que você retome essa investigação sua, que você começou já, que eu sei que um dos profissionais de sua inteira confiança, mas talvez que você precise retomar isso, para a gente poder fazer um diagnóstico. Uhum. Do que é que você exatamente leva a essa sua polineuropatia que você está tendo. A médica de minha total confiança, como eu falei, a doutora Delisa, ela acha que a coluna comprimida, porque eu tenho 4 hérnias de disco, poderia ser um comprimento, está sendo comprimida, né? Então poderia estar irradiando para os pés também. Enfim, foi só uma colocação, porque realmente é uma coisa que não é... Que lhe incomoda, que você sentiu exatamente. necessidade, ele sentiu inquieto para poder me abordar. Exato. Porque você começou a falar das possibilidades de diabetes e tal, né? Você associou. Associei uma coisa a outra. Porque para acompanhar esse tipo de problema, é um exame chatérrimo, chamado... como é? Polineuropatia. Não, polineuropatia é a doença... Eletroneuromiografia? Eletroneuromiografia. Que se eu disser que dói, eu estarei mentindo, mas incomoda pra caramba, que são aqueles choquinhos, sabe? Durante 40 minutos, você tomando aquele choquinho. Cheguei a fazer recentemente nas mãos para ver se estava irradiando para cá e não acusou nada. Mas os 2 pés, pelo amor de Deus, realmente é algo... Mas eu tenho certeza que a partir de agora, depois dessa nossa conversa, você vai refletir, vai retomar essa sua linha para ter um diagnóstico e um tratamento, uma condução de tratamento adequado para ficar melhor. Porque, na realidade, diz o seguinte, que nem tudo tem cura. Você pode amenizar, né?
uma atividade física, um tipo de medicamento que você toma, aí eu já estou ampliando, não é só para o meu caso, não. Aí eu estou falando de doenças de um modo geral. Às vezes não tem a cura e você tem que tentar descobrir um paliativo para você ir não sofrendo tanto, né? Como se for o caso de não se cuidar, né? Então, Não. isso aí não é só para a Tem que neuropatia. cuidar. Isso, é para qualquer outra patologia que você tem, a gente tem que se cuidar. Nós estamos adentrando falando assim, nós precisamos, apesar dos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma turbulência, e nessa turbulência nós não podemos ficar. Das duas coisas que a gente pode fazer, são pendulares, né? São extremistas. Ou você não valoriza, né, o que está acontecendo, que é o Covid-19, a pandemia em que a gente está vivendo, ou você valoriza extremamente, tá? Que você entra na zona do desespero e se paralisa, tá? E você não faz mais nada. Então, desses dois extremos, nós, como dizia nosso filósofo Aristóteles, nós temos que ficar no caminho do meio. Nós temos que procurar uma flexibilização e adaptabilidade, né, para resolver os nossos problemas, porque nós não sabemos quando nós vamos ter uma vida liberada ou ficaremos tranquilos. Então, nós temos que tentar resolver nossos problemas da melhor forma possível, né? Nós não podemos esperar que uma dor abdominal vire uma apendicite supurada porque estamos com medo, né? Nós não podemos deixar que uma obstipação intestinal crônica de muitos dias e uma evolução que vire uma obstrução intestinal de uma cirurgia de urgência. E eu estou lhe sinalizando isso de casos de pessoas próximas a mim que passaram por isso, né? E que, pelo medo de procurar a equipe de saúde por conta dessa pandemia, né, tomou essas medidas extremistas, né? Então, hoje, os profissionais estão se reinventando, montando estruturas para que prestem assistência a essas pessoas que necessitam, inclusive com protocolos, mudanças de fluxo, para que gerem segurança para que o atendimento aconteça. Viu? Eu tenho, Essa é a nossa realidade. eu tenho ouvido até alguns depoimentos. Eu gosto de acompanhar quando surgem essas novidades para ficar bem informado, né? Eu tenho ouvido alguns depoimentos de que tem muita gente entrando em depressão por causa do medo do Covid, realmente. Hoje eu vi um comerciante que tem uma loja no Shopping Salvador, conseguiu bater de frente com o prefeito vinha andando e passou por ele, então os dois pararam e tudo isso foi filmado, inclusive, está nas redes sociais aí. O cara fazendo um apelo dramático, porque você viu o pânico na cara do cidadão, né? Que já não tem mais como pagar as contas, ele é lojista do Salvador Shopping. E você via a figura do prefeito ACM Neto assim, transtornada com aquilo que estava ouvindo, sendo sensível, mas também tendo que ter, né, a cautela por ser aquele que dirige a cidade. Quer dizer, é uma situação realmente muito delicada essa que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, né? Algo realmente inimaginável. Engraçado que as pessoas dizem assim, 2019 vai embora logo, está um ano muito ruim, morrendo muita gente, 2020 está pior ainda nesse sentido. Mas eu, como leigo, concordo muito contigo quando você diz assim que a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, porque o mundo não pode parar, ou você vai se entregar à morte por causa disso, né? Até nem tanto pelo Covid, digamos, mas por outros motivos. Entrar numa depressão, e aí entrar numa paranoia que vai ser difícil a pessoa sair de uma situação dessa, né? Ontem se matou um arquiteto ali na Pituba. Ele se matou porque ele não estava aguentando mais a pressão em cima dele, tendo compromissos para pagar, o cara entrou em parafuso e se matou. Quer dizer, é um negócio sério. O que é que eu tenho a dizer diante dessas suas colocações? Eu assisti essa reportagem também e refleti muito. Estamos realmente passando por um momento de instabilidade emocional muito grande, em que as pessoas têm que até procurar ajuda, inclusive tem alguns grupos, eu vejo, circula no WhatsApp, pessoas, psicólogos se disponibilizando para ouvir, né? Então, eu acho que o nosso cérebro é extremamente conexão, né? Nós precisamos de conectividade. Quando você estiver desesperado, ligue para um amigo, você tem um amigo,
né? Converse com alguém de sua família. Eu vou lhe fazer um relato pessoal. Minha mãe já é uma pessoa idosa e, e ela ficou sem ter atividade nenhuma porque fez lockdown na cidade, no interior. E eu tenho procurado ligar todos os dias para ela, todos os dias para conversar. Então, nós temos que usar os recursos que nós temos. Nós temos o celular, nós temos a plataforma Zoom, nós temos os amigos, né? Nessa hora, você tem que procurar os seus amigos para conversar. Se essa ajuda não for suficiente nesse momento de desespero, você tem que procurar os profissionais que são especializados para lhe prestar ajuda nesse momento. Porque é um momento de crise. Você pode precisar de um psicólogo para te ouvir, que vai ter uma escuta, eu chamo isso uma coisa muito importante, escuta qualificada. Né? Você automaticamente vai ter alguém que vai te dar um apoio que você precisa nesse momento. Né? Isso se chama procurar uma ajuda profissional que vai ter uma escuta qualificada para te ajudar. Então, eu digo às pessoas que estão me ouvindo, se estiver passando por esse momento de angústia, eu acho que a gente tem que procurar as alternativas. Eu tenho tirado um olhinho essencial de lavanda. De manhã aqui na casa é um peppermint para me dar uma força, né? Melhorar a concentração, certo? Então, você tem que buscar as alternativas que você tem disponível dentro desse nosso contexto para você manter um nível de serenidade para passar por esses transtornos que nós estamos vivendo. Né? Nós perdemos as conexões sociais próximas, mas nós temos conectividade para ainda estar buscando. Hoje, nesse momento, está aqui. Estamos eu e você conversando sobre esse assunto tão delicado que estamos passando e sobre a estomoterapia, onde que eu poderia dizer a você que em outros momentos eu não estaria fazendo isso, mas eu achei importante estar participando. Né? Buscando completamente alheia a essa questão do virtual. Hoje, o virtual tem sido um auxílio extremamente importante na nossa vida. Então, vamos usá-lo. As plataformas estão aí, os recursos estão aí e vamos utilizar no nosso bem comum. Ô, Ilza, me permita, eu estou variando um pouquinho além da estomaterapia, né? Mas eu acho que uma coisa é claro que é o momento que nós estamos vivendo, né? Ninguém fala em outra coisa, a não ser Covid. Aí eu estou querendo buscar a sua experiência para ouvir a sua opinião em algumas colocações que eu estou fazendo aqui. Você é dessa tese de que o mundo vai mudar depois da pandemia? Você acha que vamos sofrer alguma transformação, algum aprendizado com relação a tudo isso que nós estamos passando e sofrendo hoje? Tilé, quando você fala nós vamos ter algum aprendizado, o aprendizado passa pela individualidade. O aprendizado passa pelo que o outro vai tirar de experiência. Eu já refleti sobre isso também. E assim, posso lhe dizer uma coisa. Nós vamos estar mais pobres, estamos passando por um momento econômico muito difícil. Nós tivemos essa entrevista aí tão presente que você sinalizou, né? Nós estaremos mais virtuais, porque não haverá retrocesso, né, do uso das plataformas digitais e do uso desses recursos. Talvez se diminua, mas estará muito mais intenso, porque as pessoas aprenderam, ou se aprenderam ou estão buscando o manuseio delas, utilizar esses recursos, né? E o que a gente percebe que a população tem sido mais, uma palavra chamada empática, né? Empática no sentido de se importar, como a gente consegue se sensibilizar com o outro, né? No sentido de estar preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro está passando, e numa tentativa de tentar ajudar de uma forma mais global. Então, eu acho que essa empatia, eu espero que ainda continue desperta. Agora, se isso realmente vai acontecer, é uma coisa
a se esperar. Imprevisível, né? Como diz aquele, quem viver, Quem viver verá. verá, é verdade. Ilza, voltando ao nosso tema, que é Vamos lá. estomaterapeuta, você falou na bolsa que foi colocada pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele sofreu aquele atentado lá em Juiz de Fora. As pessoas, Hum. geralmente, elas reagem bem àquele tipo de bolsa. Qual é a função dessa bolsa, né, na verdade? O que é a função dessa bolsa? Há uma exteriorização do intestino grosso ou do intestino delgado. E devidas às. Mas o que é que sai dali? Nós é um desvio do trato intestinal, ou seja, saem fezes que a consistência das fezes muda de acordo. Colostomia, fezes mais pastosas, e ileostomia, as fezes mais líquidas. Como você tem uma exteriorização do intestino, você precisa de um equipamento chamado, a bolsa, na realidade, nominalmente, ela é chamada de equipamento coletor, né? Você pode ter ela, sistema uma peça, sistema duas peças, onde é acoplado no abdômen do indivíduo para que se possa coletar as fezes que saem pelo abdômen. Tá? Então é extremamente importante, a função dela é essa, e tem que ser esvaziada periodicamente para que ela se mantenha. Né? É um equipamento. O que é que acontece? Nosso abdômen, a nossa pele, não foi preparada para que isso. Deus fez tudo certinho. Deus fez que nós comemos pela boca, passa pelo esôfago, o estômago começa o seu trabalho maior, o intestino delgado com as enzimas digestivas, o intestino grosso armazenando água e absorvendo água e armazenando fezes, e passa que o intestino grosso tem um tamanho imenso, e lá na ampola retal é feita a eliminação. Ok, você está sentadinho no seu banheiro e você elimina escondidinho e ninguém sabe disso. O que é que acontece? O seu trânsito foi desviado e você está saindo pelo seu abdômen. Primeiro, a sua autoimagem está alterada. Né? A sua função, qual a coisa que você faz mais escondidinho é sentar no vaso e fechar a porta. Ninguém senta no vaso e deixa a porta aberta. Ficar visível. Né? Ficar visível, você fica exposto. É Então, verdade. automaticamente, como eu diria, o que é que acontece? Você agora está exposto. Você faz barulhos que você não consegue controlar e as fezes são eliminadas pelo abdômen, tá? Então, o que isso é visto em um primeiro momento é um impacto, tá? É um impacto grande que é a mudança da autoimagem, a mudança de sua rotina. Mas o indivíduo, antes de mais nada, o que nós fazemos? Nós temos que ajudar nesse processo reabilitatório, porque aquilo ali foi feito, ele pode ser de forma transitória ou definitiva, para salvar uma vida. Então, há um objetivo maior, é salvar uma vida, tá? E o indivíduo, no primeiro momento, ele vai ter realmente o choque, mas ele vai começar ao enfrentamento de todas as mudanças. Quando ocorre alguma mudança na sua vida, o que a gente primeiro faz? Tem medo, chora, reflete, por que comigo? Mas depois você vai entender que aquilo ali foi feito para salvar a sua vida. Né? E hoje o que acontece? As indústrias, né, que eu digo que são parceiros, né, a tecnologia também vem a nosso favor e criou equipamentos que a cada dia de melhor qualidade. Né? Os equipamentos hoje, eles já vêm com presilhas, são bases amigáveis com a pele, possuem filtro anti-odor, né? Então, tudo numa forma de minimizar, tem desodorizantes, né? E isso, o que é que nós fazemos? Nós orientamos, nós ensinamos, nós treinamos para que o indivíduo, primeiro, ele manuseie e ele fique independente, né? Que ele consiga ter uma vida como eu e você, tomar um banho de mar, ir a um shopping, passear de carro, dirigir, andar de bicicleta, fazer stand-up, né? Então, ele pode fazer tudo.
tá? A bolsa não Então, impede nada disso, não é isso que você quer não, dizer, né? Uhum. isso, não impede. Ele, agora, como ele vai encarar e como ele vai conduzir a sua vida, isso é pessoal. É. Nós precisamos respeitar o momento de adequação e o que a gente chama de um indivíduo reabilitado é quando ele consegue efetivamente fazer todas as atividades do seu dia a dia. Mas nós estamos aqui para ajudá-lo dentro desse processo, porque a gente não pode permanecer no luto, a gente tem que se olhar e começar a aprender a ter autonomia e autoconfiança e autoestima. É verdade, como você me disse hoje de manhã, nem tanto o céu, nem tanto o mar, né? Então, as pessoas Isso. têm que se adaptar à situação, realmente. É tipo assim, é Mas uma expressão se entregar pode causar uma fazer do situação seu muito pior. limão a limonada. Isso é uma boa também. É verdade. Oi, por favor, Suíça, que é mais gostosa. Agora, Ilza, me diga uma coisa: não é só o atendimento hospitalar, né, de uma enfermeira Não, que toma não, conta desse não. tipo de situação. Ela é treinada também a orientar as pessoas no atendimento domiciliar, né? Na assistência domiciliar, digamos assim. Me dê uma explicação aí sobre isso, por favor. Sim, o que é que acontece? Hoje, graças a Deus, né, eu digo que a área de estomoterapia é uma área muito ampla. É muito ampla porque você pode atuar hospitalar, né? Hospitalar você pode ser enfermeira de assistência, ser estomoterapeuta. Se esse hospital tiver um serviço de estomoterapia, você pode trabalhar num serviço, mas como você também pode trabalhar como enfermeira assistencial, porque você vai estar apta para isso, porque ele é preparado para tal. Tá? Você pode trabalhar em ambulatórios. Hoje existem vários ambulatórios, existem ambulatórios propriamente dito de estomoterapia, ambulatórios de feridas, e que precisa do profissional estomoterapeuta. Né? O profissional estomoterapeuta também pode abrir seu consultório, como hoje o profissional enfermeiro pode abrir o consultório dele para fazer atendimento, tá? E como também o profissional estomoterapeuta como eu hoje faço assistência domiciliar, né? Eu presto assistência de uma forma geral, porque eu tenho uma formação ampla, né? E um período, digamos assim, de estrada, que me dá uma experiência e uma vivência que eu posso passear tranquilamente em algumas áreas do cuidado na assistência domiciliar, né? E também o estomoterapeuta está na indústria. Hoje, a indústria de insumos, de produtos para o nosso trabalho, de cuidados com a pele, de coberturas especiais, de curativos, de placas e bolsas, de produtos de prevenção, e além, é imensa. E além disso, a área de ensino, né? Nós temos cursos, você pode fazer cursos presenciais, você pode fazer cursos online, você pode acompanhar nas faculdades as outras pessoas em formação de graduação, você consegue fazer isso, né? Com essa sua formação de especialista, você consegue. Né? Então, você tem um leque de opções de trabalho. E dentro da estomoterapia, quando a gente começar a conversar um pouco mais, você vai perceber que as pessoas acabam se aprofundando e se especializando no decorrer da nossa conversa. Pode esmiuçar mais um pouquinho sobre isso aí, para a gente não sair do tema, continuar encaixado Ah, na situação. O que é que você gostaria de dizer a mais sobre isso? sobre isso, o que é que acontece? Hoje eu gostaria, eu disse, eu ouvi isso da presidente da associação Uhum. e acho que seria muito importante. Perfeito. Então, eu gostaria que toda instituição hospitalar ela tivesse um profissional estomoterapeuta. E que esse profissional estomoterapeuta estivesse direcionado para que existisse o serviço que abrangesse pelo menos os atendimentos dos pacientes, uma continuidade do atendimento dos pacientes que estão internados, os pacientes que saem com lesões, né? Os pacientes que são estomizados, que têm um acompanhamento, né? Hoje, falando em relação, dando seguimento ao que você está falando, que é importante para os hospitalizados e os estomizados tenham em mente e que conheçam que existem os polos distribuidores, né, de equipamentos coletores,
Existe uma lei que os protege, a Portaria 400, que eles têm direito, porque o ostomizado ele é considerado um amputado, porque ele foi retirado um órgão. Então, ele tem um apoio, existe uma política pública para isso, existe um centro de dispensação de equipamentos coletores, que é o CEPRED, tá? E existe também uma lei, né, que obrigou os convênios, né, a lei de 2013, que também fornecessem e cobrissem os equipamentos coletores. Tá? Então, é importante que o usuário saiba disso. Aqui na Bahia, eles se articulam, como em todo o Brasil, existem associações dos ostomizados e que eles se reúnem para eles saberem que eles não estão sozinhos, que existem outros ostomizados e eles trocam experiências, trocam apoio. Isso é extremamente importante, saber, eu não sou único, né? Eu não sou a única pessoa. Então, e você hoje pode, a gente tem um recurso virtual, você pode acessar a internet e você consegue saber quais são os grupos, onde estão as associações, como eles funcionam. Eles têm Instagram, eles estão fazendo live, eles transmitem experiência. Então, o outro está ouvindo a experiência de quem passa por todos aqueles sentimentos. Conhece aquela história? Você não sabe o que eu estou sentindo, mas aquele que passou pelo que você está sentindo sabe. Uhum. Então, por isso é importante as pessoas procuram suas tribos, seus pares, porque sabe que ali você vai ouvir, vai ter um ouvido que vai lhe acolher, que vai entender sobre o que você está falando. Né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Muitas pessoas se manifestando aí, inclusive, de forma muito positiva, elogiando o tema. Acabou de passar Alberto Maia dizendo que foi um tema muito interessante realmente para se ouvir. Umas duas ou três outras pessoas também falaram alguma coisa, né, sobre isso. Como eu estava dizendo antes, lá na Rádio Metrópole, onde eu fazia o papo com o Tilé, era só futebol. Aqui eu estou tentando trazer alguma coisa diferente, né? Porque hoje, como bem disse Ilza, rede social é uma coisa que pode gerar uma série de informações e vamos usar as redes sociais para informações do bem, corretas, né? Eu fico pé da vida, desculpe o termo, Ilza, quando recebo a notícia que eu vou verificar a veracidade e a fake news. Eu não sei onde é que o indivíduo tem cabeça para estar distribuindo notícias falsas. Qual é o lucro, qual é o aspecto positivo que o sujeito vai tirar de uma situação dessa? Né? Eu, particularmente, tenho extremo cuidado. Eu não gosto muito de compartilhar. Eu tenho muito cuidado com essa questão do compartilhar. Exato, que pode ser coisa falsa, exatamente. Uhum. A partir do momento que você compartilha, você é co-participante. Isso, Né? Muitas vezes a gente compartilha na intenção de passar adiante a informação, mas quando você vai olhar, realmente é uma fake. Então, eu só queria entender o que é que o indivíduo tem na cabeça para fazer uma coisa dessa, sinceramente. Eu não consigo entender isso, entendeu? Não tenho inteligência suficiente para saber interpretar quando é que o indivíduo... o que é que ele vai ganhar com aquilo, né? Não dá para entender, sinceramente não dá para entender. Agora, sim, Ilza, dentro do tema... Diga aí, eu queria só sinalizar, só dar, talvez, não sei se é o que você vai falar, eu não quero, desculpe te interromper, falar um pouquinho sobre dentro daquelas coisas, as atribuições da enfermagem, mas aí eu vou deixar você perguntar. Eu vou fazer só mais uma pergunta, então, faltam 10 minutos para a live se encerrar, você sabe que o Instagram derruba a live com 1 hora. Né? Eu vou dar uma agilizada nas atribuições do profissional estomoterapeuta, mais especificamente. Uhum. Eu só queria fazer mais uma colocação, porque dentro de uma pesquisa que eu fiz, que eu lhe passei, inclusive, para você saber o que é que eu estava pesquisando, né? Eu acho que você já falou de tudo. Agora, tem uma aqui que eu achei interessante. Em que situações um estomaterapeuta pode me ajudar? Aí tem um dado assim, mensurando o diâmetro do estômago e a espessura da parede abdominal, mas sempre depois de 4 a 8 semanas da estomia, né? Me troque miúdos aí para um leigo como eu. Um leigo como você. O que é que acontece? Voltando para as estomias,
o que é que acontece? O estomoterapeuta, como eu disse, que era o meu sonho de consumo, que se tivesse o serviço, se tivesse a consulta de enfermagem. Por quê? Os estomas, eles podem ser construídos de formas eletivas ou de formas de urgência. Quando você é construído de forma eletiva, o que você tem? Na consulta de enfermagem, você vai fazer a demarcação do estômago. O que é demarcação? É quando o profissional ele vai avaliar o abdômen do paciente, tá? E ele vai determinar a localização que o cirurgião vai exteriorizar a alça. Por quê? Porque um paciente deitado não é a mesma coisa que sentado. O meu abdômen não é o mesmo, ele pode ter pregas. Aliás, nenhum abdômen de Gisele Bündchen, que é tanquinho, é muito raro. Os nossos abdômenes são globosos, ou quando fazem dobras, ou quando são pendulares. Né? E há um conhecimento científico aplicado a essa demarcação. Para quê? Para que o indivíduo não tenha problemas pós-operatórios em que essa bolsa não consiga ficar aderida ou que haja vazamento, porque vai ter custo, vai ter tristeza, vai ter problemas. Então, a demarcação é para isso e é feita no período pré-operatório, quando a cirurgia não é de urgência. No intraoperatório, qual a função do estomaterapeuta? Está em contato, tem uma ligação com a enfermeira do centro cirúrgico, está atenta na padronização dos materiais que são feitos. No intraoperatório é quando é instalado, logo no momento que é confeccionado, o equipamento coletor. Ele deve ser de um tamanho adequado, ele não deve fazer pressão sobre o abdômen, ele deve ser transparente para visualização do profissional das unidades que vão cuidar desse paciente. E aí, o que acontece no pós-operatório? Aí eu vou responder a sua pergunta. Nós vamos realizar a visita. Nessa visita, você avalia esse estômago no pós-operatório imediato, no intraoperatório, no pós-operatório imediato, porque foi uma cirurgia, podem haver complicações. Quando você falou em relação da medida, quando você vai trocar aquele equipamento coletor, você começa... eles podem ser ovalados, eles podem ser redondos, eles podem ser grandes, eles podem ser pequenos. Existem guias de mensuração que são já fornecidos para isso, para a gente adaptar o equipamento coletor. Só que o que acontece é que no pós-operatório imediato, aquela alça, ela tem uma coisa chamada edema, porque tem o trauma do procedimento cirúrgico e ela está maior. Então, ela vai reduzir de tamanho. Então, o primeiro recorte ou a primeira medida que você faz nunca é que vai ficar para ED eterno. Até 2 meses pós-operatório, aí ela vai se modificando. Inclusive, o próprio abdômen do paciente também. Se ele perder peso, se ele engordar, né? Tudo isso são variáveis, por isso que você precisa de um estomoterapeuta para chamar de seu. Ele vai acompanhar com você essas mudanças, né? Ele vai estar apto a lhe dizer e vai estar lhe orientando. E como eu sempre digo, não compre muitas placas do mesmo tamanho numa fase inicial. Guarde o seu guia de mensuração, porque a gente vai estar medindo. Se olhe. As pessoas precisam aprender a se olhar. Ou seja, a se examinar, a se ver, a se enxergar. E quem é um portador de uma estomia precisa olhar para a estomia. Precisa ver como ela está. Ela tem um aspecto que ela é considerada normal. Ela tem que estar vermelhinha. Ela não pode estar enegrecida. Significa que isquemiou, que faltou oxigênio. É uma complicação. Você tem que fazer um recorte adequado, porque você não pode apertar, porque senão vai fazer o quê? Vai sangrar, né? Então você não pode fazer um recorte muito largo, porque vai ficar mais fácil para você. A nossa pele não foi feita para estar em contato com as fezes. Então o recorte tem que ser do tamanho adequado. Você tem que estar atento que essa bolsa tem que ser esvaziada até 2/3, porque senão vai pesar e ela vai descolar. Né? Então, são nuances que isso você tem que orientar o seu paciente, porque ele vai se cuidar, e orientar ao seu cuidador também.
ele tem que haver uma tríade entre o profissional, você identificar, esse cuidador pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o irmão, quem vai estar próximo, que nem sempre é a pessoa que a gente imagina que é o mais próximo. Próximo, a primeira pergunta que eu faço é, quem que vai estar com você nos seus primeiros momentos? Então a gente tem que respeitar, identificar essa pessoa que vai estar para poder ajudar. E envolver sempre o paciente no seu cuidado. Tá? Então, você agora entendeu a colocação que você leu para você saber o porquê que a gente tem que fazer gradual essa medida. Muito bem, um abraço para o Luciano Reis, ele apareceu aí batendo as palminhas, para o Aldo França, que disse que a live está muito boa, o tema interessante, duas pessoas que ele gosta, que ele admira e tal. Muito bacana mesmo a reação. Eu estou aqui observando as reações, né? Às vezes não tão concentrado nelas, porque como é um assunto novo para mim, eu preciso estar atento às respostas da convidada, né? Para poder, senão não vou entender o que eu estou fazendo aqui. Sim, eu vou encerrar como eu encerraria se estivesse no programa da Rádio Metrópole, ou de uma outra emissora. Vou até parar de ficar citando só Metrópole, parece que eu não tenho saudade de alguma coisa, mais ou menos assim. Eu sempre dizia lá, deixei de fazer, faltam 3 minutos para encerrar, deixei de fazer alguma Nossa, pergunta. passou o tempo rápido. Não, mas isso, aliás, 3 não, 1h44, olha aí, que aparece um aviso aqui, 1h44. Deixei de fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que você queria falar? Tem uma coisa que eu queria abordar em relação às feridas. Tá, Tá? agora vai ter que ser bem É resumido. rapidinho. 1 minuto e 30 só temos. Pronto. Eu só quero colocar para vocês, aos pacientes portadores de lesão, que seu profissional estomoterapeuta é o seu profissional habilitado para melhor indicar a sua melhor terapia. O paciente ele tem que ser avaliado de uma forma holística e de uma forma completa. Ele não é só a ferida, ele é o paciente. O paciente ele tem uma lesão, uma causa, né, que você tem que fazer o diagnóstico dessa causa e dentro desse contexto ver todas as nuances e todas as coisas que influenciam. E esse profissional vai poder te ajudar. Como a gente só tem 1 minuto ou menos que isso diante da 40 minha segundos. fala, pronto, 40 segundos. 40 segundos para mim fazer a homenagem à enfermagem, tá? Hoje nós estamos no centenário de Norma Guil, que é a mão da estomoterapia, certo? Então eu só tenho que agradecer a equipe, essa equipe que bravamente está à frente do cuidado. Né? O cuidado de todas as pessoas, seja nos hospitais, nas UPAs, na assistência domiciliar, e que toca, e que infelizmente não está podendo sorrir com sorriso, mas está sorrindo com o olhar porque está de máscara, está tocando com as luvas e não com as mãos. Vai encerrar, Ilza, vai encerrar. Obrigada, Obrigado, Filé. boa noite para você.